eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Bom dia, na graça e paz do Senhor Jesus. Bom domingo para você que está aí juntamente conosco, aqui neste momento que estaremos estudando a Palavra de Deus. E nesta manhã eu quero deixar um abraço todo especial para aqueles que estão enfermos, aqueles que estão precisando das nossas orações neste momento devido a alguma enfermidade. Receba a nossa oração, receba a nossa palavra de vitória para a tua vida. Você que está triste, angustiado, você vai estudar a palavra. Eu tenho certeza que você, depois desse momento aqui estudando a palavra de Deus, neste domingo lindo e abençoado, você vai receber uma bênção especial de Deus para a tua vida. Porque, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, estaremos estudando continuidade, terminando esse momento que estamos estudando há vários domingos sobre a igreja primitiva, a bênção da igreja primitiva, de estarmos juntos estudando um só propósito. Eu vou orar com você neste momento. Querido Deus, queremos te agradecer por este instante aqui. Senhor, são poucos minutos, mas um momento em que estaremos juntos estudando a Tua Palavra, e eu sei que através do poder da Tua Palavra, bênçãos infinitas, Senhor, da Tua parte, estão sendo ministradas sobre nós e sobre cada um que está aqui agora, Senhor, assistindo, participando deste estudo da Tua Palavra, porque Tua Palavra é viva e eficaz e ela traz vida, Pai. Nós te agradecemos por este momento e pedimos a Ti que através do Espírito Santo esteja acontecendo um grande mover em cada coração, em cada vida. Obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Um grande abraço para o pastor Ivan Lemos, nosso pastor presidente. Um grande abraço para a nossa querida pastora Maria Barbosa, que vai estar ministrando a aula, pastor Fernando e esposa, nossos diáconos, o irmão José Manuel e toda a equipe de diáconos, pastor Virgílio e missionária Elba. Receba nosso abraço juntamente com o pastor Reinaldo e missionária Juscelia. Toda a igreja, receba o nosso abraço. Vamos estudar a palavra de Mitchell. Graça e paz do Senhor Jesus, bom dia! Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor, pastor Ivan, pastora Márcia, você que está aqui nessa manhã, Deus tem uma bênção para a sua vida. Hoje, em nome de Jesus, nós vamos encerrar a série nos moldes da igreja primitiva. Nós estamos há 4 domingos estudando sobre esse tema. Nós vimos que a igreja ela é chamada primitiva porque ela é do 1º século. E nós vimos que apesar de não ser uma igreja perfeita, escuta, nenhuma igreja é. Mas apesar dela não ser perfeita, ela tem marcas, qualidades que podem nos abençoar muito, que podem nos influenciar
para o louvor da glória de Deus. Então nós vimos aqui nessas últimas 3 aulas, a primeira marca que foi o compromisso com a palavra, tá lembrado? Compromisso com a palavra, não com opinião pessoal. Então os apóstolos, eles não estavam preocupados em ensinar a opinião pessoal deles, a visão de mundo deles, mas eles estavam comprometidos com a palavra. Então eles ensinavam a palavra e o povo andava debaixo da orientação da palavra. Vimos a segunda marca na segunda aula, perseverança na oração. Nós vimos, queridos, que nós não podemos nos mover como igreja se nós não tivermos uma vida de oração. A oração é o nosso fôlego, é o que nos faz respirar, é o que nos faz fortes para andar mais uma milha e mais uma milha. Você está pronto para isso? Nós somos essa igreja, uma igreja que perseverava na busca ao Senhor, na oração. Na oração, nós vamos de uma forma e saímos de outra. Na oração, Deus vai poder trabalhar em nós e transformar a nossa maneira de pensar, de sentir, de agir e de falar. Você está pronto? Você é essa igreja? Amém? Na terceira aula, a gente falou sobre comunhão. Uma igreja marcada por comunhão. E a igreja entendeu a importância disso. Eles andavam juntos. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Um se importava com o outro. Um olhava para o outro. Eles instituíram diáconos para olhar para as necessidades sociais da igreja. E eles se dedicavam na palavra, na oração. Eles não perderam o foco. Sabe? Um problema da igreja pós-moderna, que é a igreja desses tempos agora, é que a igreja muitas vezes se perde com vários ensinamentos, com várias conexões que não estão no foco da palavra. Muitas vezes a gente perde tanto tempo com tanta coisa e a gente esquece do fundamental, do principal, que é o comprometimento com a palavra e a perseverança na oração. Nós podemos ter luzes, som, música, tudo, mas se nós não tivermos a presença de Deus, isso é somente um show. Mas se a presença de Deus está ali, as luzes, o som, as vozes, a beleza, tudo se completa, porque a presença de Deus traz vida onde ela está. Aleluia! E nós precisamos dessa presença de Deus na igreja, na nossa igreja. Você pode dizer amém aí, queridos? Nós precisamos disso. E hoje nós vamos falar sobre isso. Essa quarta marca da igreja, a intervenção divina sobre a igreja. Amados, nós precisamos disso. Antigamente, e estou dizendo antigamente mesmo, talvez há uns 20 anos, a gente via o mover de Deus de forma diferente nas igrejas locais. Hoje mudou muito. Alguns lugares a gente tem muita dificuldade de realmente ver, presenciar, constatar Deus em ação. Porque as pessoas se perderam. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque a finalidade da igreja é trazer a presença de Deus para esse mundo. Se nós não fazemos isso, então nós somos só um clube aberto, um clube de boas intenções, com muita gente amiga e muita brincadeira e muita festa e de vez em quando um encontro de oração. Nós não podemos ser assim. A igreja não é um clube. A igreja, ela é o corpo de Cristo aqui na terra para fazer diferença e espalhar a mensagem do evangelho debaixo da poderosa presença de Deus. Se você é essa igreja, você pode dizer aleluia aí? Aleluia! Então nós vamos ver essa intervenção. Intervenção divina, essa era uma marca poderosa da igreja. Você sabe que intervir, escuta aí, olha o que eu vou te dizer. Intervir é interferir. Intervir é entrar para influenciar no desenvolvimento de algo. Agora traz para a igreja. A intervenção de Deus é quando Deus entra, influencia e promove o desenvolvimento da igreja. Você deseja isso para a sua igreja? Queridos, nós precisamos pedir ao Senhor que intervenha na nossa igreja, onde nós estamos, na igreja local onde congregamos. Intervir significa controlar, significa exercer autoridade. Então, quem está à frente, quem direciona, quem orienta, quem inspira em estratégias, quem faz o povo se unir, quem abençoa, quem manda as almas, quem traz crescimento é Deus. Aleluia! É Deus fazendo. Olha só como é que era isso na igreja do primeiro século. Está lá em Atos, capítulo 2, versículo 43, diz assim: e perseveravam, 43, em cada alma havia temor,
e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Maravilhas e sinais. Escuta, vem cá, você tem visto isso na sua igreja? Maravilhas e sinais. Nós precisamos dessa intervenção de Deus já na nossa igreja. Você quer isso para a sua vida, para a sua igreja local? Ei, Demício, nós precisamos dessa intervenção debaixo do nosso teto, junto conosco, nas nossas reuniões, nos nossos cultos. Amados, maravilhas e sinais. Isso é intervenção de Deus. Deus agindo. Nós vamos ver aqui um exemplo de Deus manifestando cura tremenda no meio do povo. E eu me pergunto, Deus, o que precisamos fazer para que esse manifestar de Deus, essa unção de Deus, volte para o meio da igreja? E eu tenho a resposta para você. Nós precisamos ter compromisso com a palavra, perseverar na oração e acreditar na importância da comunhão. Fazendo isso, então Deus vai se encarregar de interferir com grande poder sobre a sua igreja. Aleluia! Glória a Deus! Nós somos essa igreja. Olha aí, vamos ver aí o exemplo de Atos 3, de 1 a 8. Vamos lá? Atos 3, de 1 a 8. Diz assim a palavra: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Olha para nós. Amém, amados? Será que nós podemos dizer isso como igreja do Senhor? Olha o nosso exemplo. Olha aqui. Olha a presença de Deus em nós. Será que nós podemos dizer isso? E aí, sabe o que aconteceu? A presença de Deus que estava neles se manifestou através deles. Olha isso. Versículo 5. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Olha, maravilhas e sinais acontecendo por causa da intervenção de Deus. Curas, coisas espetaculares que a presença de Deus está. E o que traz a presença de Deus? Compromisso com a palavra, perseverança na oração, fortalecimento da comunhão. Você está preparado? Deus espera isso de nós. O problema é que muitas vezes a igreja pós-moderna está tão envolvida em cargos, em estar na frente, em ser o melhor, em aparecer, em aquela pessoa quer que o seu trabalho seja reconhecido, e a pessoa está tão preocupada de ser o melhor que ela esquece quem é o melhor: Jesus Cristo. E aí, quando a gente tenta tomar essa posição de ser o melhor, a presença de Deus não pode intervir. Aí somos nós agindo. Mas quando nós temos o compromisso com a palavra, como a igreja do primeiro século, quando nós temos perseverança na oração, quando nós fortalecemos a comunhão, então nós teremos a presença de Deus interferindo no meio da igreja. Aleluia! Precisamos da presença de Deus. O povo fazia, tinha essa marca neles. Veja, eu disse aqui que a igreja não era perfeita. Talvez você pense assim: mas aí era a igreja do primeiro século, era uma igreja tranquila. Não era, não, tinha problema dessa. É que a gente não trouxe aqui os problemas. Se tivesse uma aula só dos problemas, você ia falar: meu Deus, tinha muito problema. Desde mentira, até facção, até um querer um pastor, outro querer o outro, até briga entre liderança, que quem é que seria o melhor, até heresias e etc. Tinha um monte de problema. Mas eles tinham a nata, a igreja, o fruto bom, o lado bom da igreja. Eles tinham compromisso com a palavra, perseverança na oração, e eles se dedicavam à comunhão.
E então Deus podia agir. Era isso que eles faziam. Olha só reforçando isso que eu estou falando. Atos 2,46 diz assim: perseverando unânimes, todo mundo, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Isso aqui fala de comunhão, a importância da comunhão. Olha lá, ele se dedicando aqui à liderança se dedicando à oração e à palavra. Então você que está aqui me ouvindo, você que é líder, não perca o tempo da ministração no púlpito contando coisas que não são da palavra. Use todo o tempo da sua ministração para ensinar a palavra. É isso que o povo precisa. As ovelhas estão com fome e nós precisamos ensinar a palavra e não contar casos. Porque quando a gente perde muito tempo em contar casos, contar história, nós não estamos alimentando ninguém, irmãos. Mas quando você usa o seu tempo para ensinar a palavra, a Bíblia diz que ela limpa. Jesus falou: vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado para vocês. Então você quer um povo limpo, um povo ungido, fortalecido? Ensine a palavra. Eu posso ouvir amém? Aleluia. Olha só, Atos capítulo 6, versículo 4, diz assim, ó: mas nós, está falando dos líderes, dos apóstolos, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Viu o que eu falei? Compromisso com a palavra, perseverança na oração e o povo junto na comunhão. E então eles tinham uma consequência imediata, a intervenção de Deus no meio da igreja. E o que essa intervenção fazia? Trazia crescimento. Fala aí comigo, crescimento. Crescimento numérico, sim. Às vezes a gente tem uma concepção errada e a gente diz assim: não precisa de números. Precisa, queridos, porque nós temos que ganhar almas. Nós temos que ter números, sim. Nós temos que ganhar vidas, sim. Nós temos que pregar o evangelho, sim. E a igreja precisa crescer em números, sim. Nós só temos que ter equilíbrio. Nós não podemos incorrer no erro da numerolatria. Numerolatria, ou seja, tem que crescer, não importa a que custo. Eu tenho que abrir concessões, que o importante é que o povo cresça. Eu vou deixar todo mundo nos seus pecados, não vou pregar sobre arrependimento. Vem como estás e permanece como estás. E essa mensagem, esse é um evangelho paralelo, que não é um evangelho ensinado por Jesus. Isso é uma numerolatria. Você quer muita gente com pouca qualidade, com pouca consistência. Não, nós precisamos ter equilíbrio. Mas também nós não podemos ter numerofobia, que é medo de crescer. Eu não quero que cresça, porque se crescer vem gente de tudo quanto é tipo, e aí pode ser ruim, e as pessoas pensam diferente. Nós não podemos ter medo disso. Porque em tudo Deus está presente. Nós temos que buscar o equilíbrio. E o equilíbrio é o crescimento saudável, dado por Deus. A Bíblia diz que Paulo falando, eu plantei, Paulo dizendo, Apolo regou, quer dizer, manteve o rebanho, alimentando o rebanho, mas ele fala uma coisa importantíssima, não importa quem plantou, quem regou, quem deu crescimento, ele diz Deus. Então Deus traz crescimento, e crescimento em número, não é só crescimento de qualidade, não, essa história que eu posso ter uma igreja pequenininha aí, para ficar a vida inteira pequenininha, não. Nós não podemos nos contentar com isso, porque Deus quer salvar pessoas. Escuta, Deus quer salvar pessoas que permaneçam conosco. Você pode dizer aleluia? Então nós precisamos de crescimento. Crescimento, sim, escuta. A igreja, ela é comparada a um corpo vivo. Nós precisamos crescer. Atos 2,47, olha o que diz aqui, ó. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então Deus trazia pessoas. Escuta, gente para se converter. Não é gente de outras igrejas, né? Quem já é salvo, amém. A gente tem que ganhar os perdidos, queridos. Nós temos que ficar muito felizes. Não é porque um irmão era de uma igreja e veio para a nossa. Não. Nós temos que ficar, isso é bom se ele se levantou, glória a Deus, mas nós temos que ficar muito felizes quando alguém que não conhecia Jesus, que estava perdido, essa pessoa se converte, se batiza nas águas e permanece no nosso meio, para a glória do Senhor. Isso é crescimento. Você pode dizer aleluia aí? Você quer crescimento? É isso que Deus espera, crescimento. A igreja é comparada a um corpo vivo. Um corpo cresce. Ele cresce naturalmente. A igreja cresce sobrenaturalmente. Vou repetir isso. Enquanto um corpo natural cresce naturalmente,
ele está saudável, porque o crescimento é saúde. Se está estagnado, está faltando saúde, né? Então, enquanto o corpo cresce naturalmente, a igreja cresce sobrenaturalmente. É Deus que acrescenta, mas somos nós que temos que estar perseverando na oração, tendo um compromisso com a palavra e fortalecendo a comunhão. Você está pronto? Aleluia! Deus espera isso de nós. Aleluia! Nós não podemos nos conformar. Fala aí para a pessoa que está do teu lado, não se conforme. É isso. Vamos continuar. Estou terminando já. Mais uns minutinhos e eu libero você. Vamos lá? Já parou para pensar? Muitas vezes a gente tem medo que muita gente chegue e acabe com a comunhão que existe. Isso aí é o diabo. Porque nós não temos que ter medo. A Bíblia diz que as pessoas se convertiam em levas no primeiro século. Então nós temos que pedir isso para nós hoje. Nós precisamos ver as nossas igrejas locais crescendo. Alô, eu e você. E aí você pode me perguntar, o que eu tenho que fazer, eu, pessoalmente, para que a igreja cresça? Eu falei que a igreja, como corpo de Cristo, nós todos juntos, precisamos ter compromisso com a palavra, perseverar na oração e fortalecer a comunhão. Mas existe uma providência, existe uma atitude que eu e você, individualmente, precisamos ter. E aí, quando cada indivíduo tem essa decisão, procura fazer isso, toma essa atitude, toda a igreja junta faz, então Deus honra. Porque lá atrás, nos bastidores, tem palavra, tem oração, tem comunhão. E aí, qual é essa atitude que faz com que Deus honre e ministre ao coração das pessoas para que elas se convertam? A evangelização. Fala aí comigo, evangelização. Nós precisamos falar de Jesus onde nós vamos. Nós precisamos que Deus nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque muitas vezes nós nos acovardamos e ficamos calados. Algumas vezes nós ficamos com preguiça de andar para falar do Evangelho. Outras vezes nós achamos que não, mas não é bem assim que se fala, mas hoje não é desse... Irmãos, nós temos que pregar a palavra. Deixa que Deus vai fazer a obra. E eu não preciso usar o meu tempo do trabalho. Se você está trabalhando, você está trabalhando. A gente tem que ter sabedoria. Mas haverá uma oportunidade de você falar alguma coisa. Haverá uma oportunidade de alguém observar um comportamento seu, porque você é um servo de Deus. Então nós precisamos nos comportar como crente. O nosso comportamento fala de Cristo. As nossas palavras falam de Cristo. Mas a forma como eu vivo, ela grita muito mais alto do que as palavras que eu uso. Então o nosso testemunho é forma de evangelizar. Precisamos evangelizar, precisamos convidar pessoas, precisamos procurar as pessoas que estão afastadas, que estão enfraquecidas, precisamos amar as pessoas, abençoá-las, orar por elas, compreendê-las, levantá-las. Você está comigo aqui? Você pode dizer aleluia? Deus espera isso de nós. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Jesus deixou isso para nós. Se a gente parar de fazer isso, a gente vai morrer. A gente vai murchar. A gente acaba. Olha aqui, ó. Marcos, capítulo 16, versículo conhecidíssimo. Marcos 16, versículo 15. Aleluia. Marcos 16, 15 diz assim: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem falou isso aqui foi Jesus. Então nós precisamos falar, pregar, viver, abençoar, ir atrás. Às vezes as pessoas se convertem no nosso meio, começam a ir, depois elas somem. E nós, como igreja, não procuramos. Aí a gente fala assim, quem tem que procurar é o pastor também, mas eu e você também. Nós juntos precisamos ir atrás das pessoas. Precisa passar uma mensagem, precisa fazer um telefonema, precisa dizer, querido, estou sentindo sua falta, tá tudo bem, tenho orado por você. Em nome de Jesus, se levanta aí, vem buscar o Senhor, que Deus vai te abençoar. Então nós precisamos ser parte importante nesse processo de crescimento, salvação de almas. Deus vai intervir sobrenaturalmente, mas eu tenho que fazer a minha parte. Senão Jesus não tinha dito, ide. Na verdade, se ele falasse, não, pode ficar aí, reúne aí, fica aí, não precisa ir para lugar nenhum, que eu mando as pessoas. Jesus não falou isso. Jesus falou, ide. E sabe, a expressão igreja significa no original, chamados para fora, para ir para fora,
Ou seja, para pregar lá fora, para falar lá fora e para trazer aqui para dentro. Você está junto comigo aqui? Aleluia! Nós estamos juntos. Nós precisamos ter esse pensamento. Nós somos a igreja. Nós temos Jesus. Você foi mudado por Cristo. Você foi salvo. Então, toda oportunidade que você tiver, fale de Deus. Tem alguém triste, você diz, eu posso orar por você. Alguém que está passando alguma situação, você pode dizer, olha, eu estou orando por você. Deus vai te dar vitória. Alguém que está desviado, olha, Deus vai resgatar você. Dá uma oportunidade para o Senhor. Queridos, nós não podemos nos calar. Você pode dizer aleluia aí. Olha o que a Bíblia fala aqui, olha. A unção que estava sobre Jesus, ele compartilhou conosco. Olha só, Lucas, capítulo 4, versículo 18. Eu estou terminando já, tá bom? Lucas, capítulo 4, versículo 18, diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus estava falando dele mesmo aqui. Ele foi ungido para fazer. E a boa nova é que ele trouxe para nós a unção através da presença do Espírito Santo. E ele nos capacitou a fazer o que está escrito aqui. Evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar que Jesus Cristo é o Salvador. Aleluia! Somos nós. Escuta, os anjos, a Bíblia diz que os anjos queriam fazer isso. E o Senhor falou, não, essa atribuição é da igreja. Ei, eu e você somos a igreja. E essa atribuição é nossa. Posso ouvir aleluia aí? Amém? Glória a Deus. Se você é a igreja, bota aí no chat para eu ver. Eu sou a igreja de Cristo. Mas claro que sempre juntos. Mas vamos declarar que nós somos, né? Nós somos membros da igreja. Mas bota aí, nós somos a igreja. Nós somos essa igreja. Nós precisamos estar prontos. Porque o mundo espera a nossa manifestação. Amados, nós não podemos deixar as multidões caírem no vale da decisão. E lá elas irem para o inferno. Porque a gente ficou calado. Porque a gente não evangelizou. Porque a gente não procurou. A gente não pode deixar uma pessoa se perder se dependia de nós. Se a pessoa nos procurou e nós dissemos agora eu não tenho tempo, né? Se a gente teve a oportunidade de pregar o evangelho e a gente se acovardou. Que Deus tenha misericórdia de nós. Olha só o que a Bíblia fala aqui, ó. 1 Pedro, vou lá em Pedro já agora. Olha a orientação desse homem aqui. 1 Pedro, capítulo 3. Olha o que Deus coloca na boca de Pedro para falar. 1 Pedro 3, versículo 15, diz assim, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós precisamos estar prontos. Nós não podemos fugir dessa vocação. Essa é uma vocação de todos nós. É falar do que temos visto e ouvido. Você tem visto Deus na sua vida? Você tem que falar. Você tem ouvido da grandeza de Deus e percebido e experimentado essa grandeza na sua vida? Você tem que falar. Deus é fiel, Deus é bom. Irmãos, nós precisamos ter Deus nos nossos lábios. Falar de Deus. Mesmo tem gente que se incomoda, né? Uma vez eu falei sobre Deus num grupo elitizado lá, numa palestra que eu estava dando, e alguém olhou e falou, pô, tá falando sobre Deus aqui? E eu ignorei a crítica e continuei. No final todos ficaram de pé para aplaudir. Sabe por quê? Porque a gente não pode se acovardar. A gente tem que falar de Deus. Você tá pronto aí? Você tá preparado para isso? Aleluia! Para encerrar aqui, eu quero lembrar que a intervenção de Deus sobre a igreja acontece porque Ele já nos ungiu para falar do amor dele. Ele nos fez sal e luz. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Mateus,
capítulo 5, verso 13. Não é o verso 13, acho que eu separei errado aqui. Mas é o versículo que diz assim: vós sois... é isso mesmo, versículo 13. Diz assim, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, queridos, nós somos o sal da terra. E Deus espera que onde a gente esteja, a gente possa salgar o ambiente, a gente possa salgar. Você sabe qual a função do sal? Não deixar apodrecer. E Deus nos deu essa autoridade. Onde você chega não apodrece mais, porque ali tem um santo de Deus, uma pessoa de Deus, um ungido de Deus, alguém que Deus chamou, um representante da igreja de Cristo na terra. Então, queridos, a igreja do primeiro século nos ensina que Deus, Ele quer intervir no meio da sua igreja. Ele quer intervir na igreja local. Mas para isso, nós precisamos ter o compromisso com a palavra, perseverar na oração, acreditar e fortalecer a comunhão. Então nós veremos Deus agindo no nosso meio. E junto com o poder de Deus, nós estaremos cumprindo o chamado do ID de Jesus. E nós vamos evangelizar através do nosso comportamento, da nossa vida, lá fora, no trabalho, na faculdade, na vizinhança, não só dentro da igreja. Nós vamos evangelizar, nós vamos falar do amor de Deus. Nós vamos convidar, vamos orar, vamos atrás dos perdidos, dos fracos. E então Deus vai honrar e vai trazer crescimento, não só em qualidade, que é fundamental, mas também um crescimento numérico para a nossa igreja. Você crê nisso? Que Deus nos abençoe, que Deus nos unja, nos prepare, nos fortaleça, nos dê fidelidade e autoridade para sermos juntos a igreja que Ele idealizou, uma igreja que é luz e sal. Somos nós. Que o Senhor te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai.